Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Olá! Um dos fatores que mais contribui para o aumento do efeito estufa e da poluição no ar é a queima dos combustíveis fósseis. Neste cenário, a busca por novas alternativas energéticas se faz imprescindível. Este é o tema da palestra do professor Sérgio Ribeiro Teixeira. Todos os meses, o Instituto de Física da URGS realiza, na Livraria FENAC, palestras que visam aproximar a física do nosso cotidiano. Os melhores momentos destes encontros você acompanha aqui no programa Simplifísica. Então, a gente sabe, a nossa civilização, né, cresceu como? Consumindo, dominando parte de energia, consumindo essa energia, gerando capital e trabalho, o que dá um alto padrão de vida, né, que gera tecnologia, que consome energia, né, que gera capital e trabalho, e assim vai nesse ciclo, né? E o início dos tempos, ainda um pouquinho antes da Revolução Industrial, a gente usava madeira, né, como fonte de energia, né? Passou-se a carvão, né? Aí começou a Revolução Industrial. Desse combustível sólido, a gente passou lá dos idos de 1859 a combustível líquido de origem fóssil, né? Combustível petróleo. E isso revolucionou, né, o padrão de vida a partir de meados da metade do século XX, né, e de forma bastante drástica. Hoje, no Brasil, existe um programa chamado Proinfra, né, que esse programa existe, está gastando mais ou menos 11 bilhões, né, 180 milhões de reais, na estimativa, né, de gerar energia com eólica, né, biomassa e etc., né, com a estimativa de redução de 2,8 milhões de toneladas de carbono de CO2 ano. Hoje em dia, nós temos 85 gigawatts de energia, né, que dá 75% de toda a planta energética brasileira, e para 2020 a gente está esperando estimativa de 115 gigawatts, que dará 67%. Isso porque a gente vai ter um crescimento, né, até 27 gigawatts de energia provinda da biomassa, né, PCH, que são pequenas centrais elétricas, energia eólica e outras. Então, os dados mundiais, né, para a gente, digamos, justificar o porquê usar o hidrogênio, os dados mundiais nos dizem que, depois da Revolução Industrial do século XVIII e XIX, o avanço tecnológico do século XX, né, causou uma crescente demanda de energia, elevando consideravelmente esse impacto ambiental, né, na geração de vários gases de efeito estufa. Não que a gente não precise, é bom que a gente tenha um pouquinho de efeito estufa, mas não demais, né, porque ele assegura a vida. Então, 75% da energia gerada no mundo, ela é consumida por 25% da população mundial, né, principalmente em países industrializados. Isso é como diz o Milor Fernandes, né? Enquanto 75%, 80% do mundo passam fome, os outros 25%, né, fazem regime, o que não é meu caso ainda. Né? Então, e a população mundial ela vai dobrar até 2110, eu acho que antes disso, né? Mas a gente já está com a lotação praticamente esgotada. Se a gente não for rápido, a próxima geração, obviamente, que vai querer sentar na janelinha, né? Então, a gente vai ter que arrumar para eles essa parte. Então, contrastando com aquele dado lá, em 2003, né,
o consumo de energia é da ordem, mais ou menos, de 14,8 terawatts-hora, né? E vai para 30 em 2030. Né? E aqui a expansão, obviamente, será liderada certamente pela China e pelos Estados Unidos. Né? Que a grande frase do século XXI é essa: Deus criou o céu e a terra e o resto foi feito na China. É o que mais ou menos o que está acontecendo aí, né? Bom, e aqui, ainda seguindo nessa linha, né, isso aqui é um gráfico de consumo, né, mundial no ano de 2007, né, das principais energias primárias, né, por milhões de toneladas efetivas de petróleo, equivalente de petróleo. Né? Então, aqui a gente vê petróleo, né, gás natural, aqui é carvão, ainda, né, os chineses são campeões nisso. Agora, vejam que aqui, ó, hidrelétrica, né, é só 6%. Né? E essa nuclear, então, é 5% só. Né? O CO2 originado da queima de hidrocarbonetos, né, ele pode aumentar a opacidade infravermelha da atmosfera, né, o suficiente para aquecer a Terra. Ou seja, que toda energia que é jogada aqui, ela não é irradiada para fora, ela fica. Né? E isso aqui foi previsto por Arrhenius em 1886. Então, cerca de 6 bilhões de toneladas de CO2 são produzidas a cada ano pela atividade humana, sendo que 80% dela é originado pela queima de combustíveis fósseis. Né? Esses são dados que eu estou mostrando para vocês. Aqui é o quanto de cada um desse carvão, por exemplo, 430 gramas de CO2 por quilowatt-hora, né? Gás natural, etc. E, durante a primeira Revolução Industrial, lá do século XVIII, né, o nível de CO2 era de 270 ppm, né, um valor que era estável há milhões e milhões de anos. Né, e agora atingiu essa marca, né, de 283 ppm em 2007. E as projeções são de 550 ppm, né, para os próximos anos. E isso significa um aumento bastante grande, né, da temperatura da Terra. E bastante preocupante também. Embora tenha alguns cientistas que digam que isso não é verdade, é um pouco alarmante, mas, bom, essa discussão não é a nossa hoje. Né? Então, a solução qual é? A solução é substituir o sistema existente, né, com um outro sistema de alta densidade de energia, como o hidrogênio, né, seguro, portátil e sem efeitos prejudiciais, né? Porque o hidrogênio queimado transforma em água. Então, que a gente pode só, talvez, prever que nós vamos aumentar a chuvarada. Né? O que a gente pode fazer, então, como alternativa, né, na busca desses combustíveis, digamos, renováveis, né? A gente sabe que, para estabilizar a concentração atmosférica de CO2, né, e outros poluentes, é necessário uma redução de 55% a 85% da emissão desses gases do efeito estufa. Né? Então, para eliminar essas emissões antropogênicas, né, a gente tem que procurar fontes de energia que não emitam carbono. Tá? Claro que carbono, né, reutilizável na forma de metanol, etanol, né, e outros, né, é uma saída benéfica para a sociedade. Mas a gente não pode só basear nisso. Né? A gente está vendo que o programa do álcool é um problema, né, sazonal, e também um problema de mercado, porque quando sobe o açúcar, falta álcool. Né? Mas nós temos um desafio econômico bastante grande. O primeiro deles é baixar, reduzir, né, o custo por watt da energia de origem solar, que é essa aqui, para 0,10 a 0,15, né, dólar por quilowatt-hora de energia produzida.
Isso é um desafio grande. A energia fotovoltaica ainda não conseguiu chegar nessa cifra. Ainda está muito acima de $5. Embora os chineses, de novo, eles, né, tudo é feito, o resto tudo foi feito na China, né, eles tenham, com a produção em massa, eles tenham reduzido bastante o custo, né, de painéis solares. E uma das alternativas é a gente produzir eletricidade com células fotovoltaicas, né, que o preço vem baixando, ou guardar essa energia, armazenar quimicamente usando o hidrogênio, né? E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Então, para vocês terem uma ideia da quantidade, né, que a gente está falando, a radiação solar fornece 3 vezes 10 na 24 joules por ano, né? Isso aqui é 8 vezes 3 zerinhos, tá? Que é cerca de 10 mil vezes o consumo de energia global, a mais, né? Então, nesse cenário, o hidrogênio fotolítico ele aparece como uma alternativa bastante adequada e sustentável. Se a gente conseguir eficiência, né, e bons fotocatalisadores, né, a gente pode produzir hidrogênio via decomposição da água de forma sustentável e injetar esse hidrogênio em células a combustível, que funcionam com hidrogênio, para gerar energia elétrica, né? O hidrogênio em si ele é um meio de armazenamento, né, de energia com uma energia específica extremamente elevada, né, que é a razão energia-peso. O hidrogênio é extremamente leve, né, e tem um poder calorífico bastante grande. Potência específica também é elevada. Então, ele tem muitas vantagens, né, além de que o subproduto, né, o subproduto é simplesmente água, né? Então, ele pode ser armazenado por meses ou anos, ele pode ser bombeado ou transportado com segurança. Então, uma das alternativas é a gente fazer fotossíntese artificial, e essa fotossíntese artificial ela tem o seguinte esquema, esse aqui também é aquele mesmo artigo do Daniel Nocera, né? Onde aqui tem uma célula a combustível, onde a gente coloca hidrogênio numa ponta, né? Eu tenho um catalisador aqui que retira um elétron, esse próton, a membrana é permeável, né? Esse próton se junta com oxigênio lá, né? E com o elétron gerando água aqui, o vapor d'água, tá? O mesmo conceito pode ser usado para uma solar fuel cell, né? Eu tenho aqui, né, uma montagem, né, de fotovoltaica que recebe luz solar, separa cargas, né? Aqui eu faço a redução e oxidação da água, gerando prótons, né, que migram para cá e criam moléculas de H2. Isso seria a fotossíntese artificial. Como é que a gente vê essa fotólise? Assim, para vocês terem um panorama de como é que tudo isso pode ser usado, né? Eu tenho água misturada com fotocatalisador, né? Eu incido luz solar, esse fotocatalisador, né, reduz e oxida a água, e eu gero hidrogênio aqui, né, engarrafo esse hidrogênio, ponho num carro, né, e a água volta. Então, é um ciclo fechado, bastante interessante. Claro que, para a gente chegar, né, nessa condição aqui, é preciso bastante trabalho. Como fazer isso? A gente precisa de um semicondutor, né, que seria, digamos, um coletor dessa luz solar, né, que vai transformar isso em elétrons para poder, né, reduzir e oxidar a água. Elétrons e buracos, na verdade. Como é que a gente imagina que seja um semicondutor, né, num sólido? Se eu tenho elétrons que estão, digamos, eu tenho dois átomos separados, né,
uma distância infinita. Então, os dois têm átomos iguais, né? Nível preenchido lá até o último nível, né? Quando eu começo a aproximar esses átomos, devido ao princípio de exclusão de Pauli, né? Essas energias começam a que a gente fala de se separar. Por quê? Porque esses níveis energéticos não podem ocupar o mesmo espaço, certo? Então, a gente imagina um cristal, esse aqui seria um cristal linear, aqui estão os núcleos, né? Posição dos núcleos. Elétrons que estão nessa faixa de energia têm pouca mobilidade, elétrons que estão aqui nessa faixa de energia no sólido têm muita mobilidade, e esses aqui têm mobilidade bastante grande. Tá? Então, esses elétrons, para se moverem, eles precisam do nível de estados permitidos. Né? Tem alguns métodos da gente fazer isso, né? Mas alguns problemas a serem resolvidos. O primeiro deles, né, é a perda na transformação. E o outro é que a maior parte dos semicondutores que a gente utiliza, eles trabalham nessa região aqui, ó, do ultravioleta, que é 5%, né, da radiação solar que chega na Terra. Isso aqui é a radiação solar que chega na Terra. E toda a parte visível está aqui. Então, a nossa luta é tentar chegar a essa parte visível aí. Tá? Então, um dado importante é que hoje, né, os fotocatalisadores que se conhecem estão em 5,9% de eficiência. Tá? E a fotólise ela só vai ser viável economicamente se a gente tiver em torno de 10% de eficiência. Mas nós já reportamos, né, 16% de eficiência no ultravioleta. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia de uma célula combustível, um desenho pictórico, né? Eu entro com hidrogênio, né? Aqui oxigênio, e formo água gerando eletricidade. Isso aí já tem carros, né, no mundo que funcionam assim. Ainda são muito raros, né, e não economicamente viáveis, mas estão sendo testados mundo afora. Né. A BMW já tem, né, um desses protótipos. Você assistiu a palestra Luz, Água e Hidrogênio, do professor Sérgio Ribeiro Teixeira. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!